Então, nós vamos falar aqui dos ensaios fatoriais com 3 fatores ou mais. Vamos dar ênfase nos 3 fatores. Entendendo 3 fatores, 4 ou mais fatores, vocês já vão ter uma boa visão. O planejamento dos fatoriais com 3 ou mais fatores e a análise de variância também é muito semelhante ao com 2 fatores. É que o experimento é maior, quando você for montar um experimento, quando você for analisar, tem mais resultados, mas isso não é tão grave, quer dizer, não é tão problemático assim, quanto a existência de mais interações entre os fatores. Com 2 fatores, eu só tenho uma interação, é um fator interagindo com o outro. Se eu tiver 3 fatores, eu tenho 3 interações de 2 em 2 e uma interação dos 3. As interações com mais fatores, elas ficam mais complexas para serem discutidas, porque são mais de 2 variáveis interagindo ao mesmo tempo. Fica difícil tentar entender ou entender como que funciona a interação entre os fatores, porque o objetivo com mais de um fator é descobrir como que funciona a dependência entre eles. Então, vou mostrar um exemplo aqui de ganho de peso de leitões usando a lisina, metionina e proteína. É um fatorial 3 por 3 por 3 em blocos. O planejamento, croquis, é a mesma coisa. Para você ter uma ideia, eu vou ter 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 tratamentos. Com 2 repetições, vão ser 54 parcelas. Veja o grau de liberdade total, 53. Agora, as interações que vão aparecer. Primeiro, no lugar dos tratamentos, você vai colocar isso tudo aqui, ó. Os 3 fatores separados, lisina, metionina, proteína. As interações de 2 em 2, lisina, proteína, metionina, proteína. E uma interação dos 3, lisina, interagindo com metionina, interagindo com proteína. Pois é, em blocos, e erro, porque esse ensaio é em DBC. Se fosse em DIC, não teria blocos aí. A ideia de como estudar isso aí é a mesma do ensaio fatorial com 2 fatores. Quando eu faço análise de variância, eu vou olhar primeiro as interações. Eu preciso de uma coluna para cada fator, uma para as repetições e uma para variável resposta. Então, segue a mesma ideia do com 2 fatores, só que agora eu tenho 3 fatores. Então, há uma coluna a mais no SysVar. E o arquivo fica maior, ele já não coube numa página, eu já tive que fazer continuação para caber todo o arquivo. Quando você for fazer análise de variância, nessa primeira tela do lado direito, na janela menor, aparece só os 3 fatores, os blocos e o ganho de peso, que são as 5 colunas do seu arquivo. Com essas colunas, você tem que montar o lado esquerdo, que é aquela tabela da análise de variância, onde aparecem os 3 fatores, as interações de 2 em 2, a interação tripla e blocos. Como que você faz? O fator você clica e adiciona. A interação, você clica num fator, clica no asterisco e clica no outro e adiciona. A interação tripla, você clica no fator, clica no asterisco, clica no segundo fator, asterisco novamente, clica no terceiro fator e adiciona. Então segue o mesmo padrão, só que agora ampliando a ideia. Análise de variância. Vai sair tudo isso aí. A primeira coisa que você tem que ver se teve interação significativa. Você começa pela maior. A interação tripla foi significativa? Nesse exemplo, a interação tripla foi não significativa. Agora você olha as interações duplas. Teve uma interação dupla significativa, que é a lisina com a metionina. Bom, quando eu olhei isso aí, antes de pedir teste Tucker e antes de pedir regressão, eu olho se dou aquela olhada antes, porque senão eu vou ter 30 páginas de saída, para um exemplo. Agora, eu já sei que eu não preciso estudar a interação tripla, não preciso desdobrar a interação tripla. Isso já me economizou umas 15 páginas. Mas tem uma dupla que eu vou ter que desdobrar, e vocês já sabem fazê-lo. É a lisina e metionina. Ora, como o fator proteína não interagiu com ninguém,
eu vou ter que ter um resultado para a proteína, independente dos outros. A proteína tem o efeito dela, não depende da lisina, não depende da metionina. Já estou vendo isso aí. Então, já sei que eu vou ter um resultado para a proteína. Como é um fator qualitativo, ou como só tem 3 níveis, vai ser uma tabela de médias. Então, eu vou pedir teste Tucker para proteínas. Lisina e metionina, a interação foi significativa. Então, eu vou ter que estudar a lisina em cada metionina para ter os resultados para a lisina. E pedir o outro desdobramento, metionina em cada lisina, para ter os resultados para metionina. Então, vou ter proteína independente, lisina amarrada com metionina dependendo da lisina. Vou ter resultado para os 3. Então, essa olhada aí na análise de variância, antes de pedir os desdobramentos, os testes, agora é mais interessante ainda. Então, vou estudar as proteínas, sem preocupar com a lisina e metionina, porque ela ficou independente, não interagiu com nenhuma das outros 2 fatores. Vou estudar as doses de lisina em cada dose de metionina e vai ser teste Tucker, porque eu só tenho 3 doses. E vou fazer o outro desdobramento, outro estudo, estudar as doses de metionina em cada dose de lisina. Então, vou ter resultado para os 3 fatores, tá vendo? Um independente, o outro dependendo do primeiro e o primeiro dependendo do segundo. Então, vou voltar na análise, na tabela que aparecem todas as coisas que eu digitei para análise de variância, perguntando que teste que eu quero fazer. A ordem tanto faz, está aqui. Então, vou clicar na proteína e pedir o teste Tucker para ela, porque a proteína está livre dos outros, está independente, nesse caso. Volto para a tela principal, agora eu vou clicar na interação lisina-metionina. Aí vai aparecer a tela para pedir o teste com desdobramento. Então, vou pedir primeiro para estudar lisina em cada dose de metionina, peço o teste de Tucker também, volto para a tela, clico na interação, e agora eu vou pedir para estudar metionina. 3 fatores, 3 níveis, quer dizer, peço teste Tucker, e ok. Aí saiu a análise de variância, já saiu o teste Tucker para as proteínas. Então, já faço uma tabela aqui para ganho em peso diário para a proteína. Já tenho o resultado para a proteína. Depois eu tenho o desdobramento de lisina em cada nível de metionina. Aí vocês já sabem fazer, porque é um desdobramento de 2 fatores, uma interação dupla. Como é que olha os resultados? Aquele detalhe lá da ordem lá da saída, para não fazer tabela com título errado. Mas ele tem a lisina com metionina 0, depois lisina com metionina 0,25, lisina com metionina 0,05. Então, as 3 tabelas aí que eu posso fazer em uma só. Aí, no título, é importante colocar médias de ganho em peso para lisina, considerando o teor de metionina na dieta. Olha bem, é uma tabela para 2 fatores, não fala do outro. O outro, a proteína está misturada aí, mas ela não está em destaque porque ela não está interagindo. Quando eu faço uma tabela desse tipo, juntando 3 outras, é importante na legenda indicar se eu estou comparando nas linhas ou nas colunas. E quando você for comentar essa tabela, você olha a legenda. As médias seguidas da mesma coluna. Você só pode comentar na coluna. O que aconteceu? Essa letra aí, neste caso, só serve, do jeito que está aí, para comparar cada coluna per si. Não posso comparar as 3 colunas entre si. Depois você tem que olhar outro desdobramento, metionina em cada dose de lisina, atenção para a sequência, e fazer uma tabela, as 3 separadas ou juntar numa só. O título tem que estar claro e não pode faltar o indicativo da comparação na legenda. Nessa aí eu deixei para comparação nas linhas. Você pode fazer tanto linha ou coluna, depende como você quer desenhar a sua tabela. O resultado final, então, é da proteína, o estudo das lisina e o estudo da metionina. Ora, você vê a proteína, é ela sozinha. Quando ela aparece sozinha assim,
não está amarrado com nenhum outro, quer dizer que o efeito dela não depende dos outros dois fatores. Ela dá esse resultado em qualquer quantidade de lisina, metionina combinada das duas. A tabela 2 mostra os resultados para a lisina, o outro fator, mas dependendo da metionina. E a tabela 3, os resultados para metionina, mas dependendo da... Então, você falou de proteína, falou de lisina, falou de metionina. Proteína independente dos outros, a lisina está dependendo da metionina e a metionina dependendo da lisina. Mas falou dos 3. Mas e se a interação tripla for significativa? Vou usar esse mesmo exemplo para imaginar que ela fosse, para não ter que criar outro exemplo. Vamos pegar esse exemplo 14, vamos supor que a interação tripla tivesse dado significativo. Você pediu análise de variância. A hora que chegar na tabela de escolher o teste, se a interação tripla for significativa, você começa por ela. Você desdobra a interação tripla primeiro. Porque quando você desdobrar a interação tripla, você vai estudar os 3 fatores. Não vai precisar de desdobrar as duplas, não vai precisar de estudar os fatores isolados. Tem casos até que pesquisadores, quando a tripla dá significativo, e a dupla também, eles estudam a dupla só para ajudar a entender a tripla. Mas a ideia é, desdobre só a interação tripla, porque ela vai ter 3 desdobramentos. Lisina em cada dose de metionina e dose de proteína, metionina em cada dose de lisina, em cada dose de proteína, proteína em cada lisina, em cada metionina. Então, a tripla, ao que se desdobrar, ela vai dar mais trabalho, mas não vai precisar de desdobrar nenhuma dupla e estudar nenhum fator independente, se a tripla for. Então, você clica na tripla, ele aparece as 3 opções para qual que você quer estudar. Você quer estudar a lisina dentro das outras, a metionina, a proteína. Então, primeiro vamos clicar na lisina e estudar e pedir o teste Turing. Então, ele vai fazer o teste Turing para lisinas em cada metionina e em cada proteína. Tá ok? Ele volta para a tela. Você clica na interação novamente para pedir o segundo desdobramento. Agora eu já estudei a lisina, vou pedir metionina e vou pedir o teste Turing. Ele vai fazer teste Turing para metionina em cada lisina, em cada proteína. Dou ok. Clico na interação a terceira vez para pedir o terceiro desdobramento, que seria proteína em cada dose de lisina, em cada dose de metionina. Pedi o teste Turing também. Resultado. Primeiro resultado que eu destaquei aí. Lisina em cada dose de metionina, em cada teor de proteína. Olha o título, como é que é importante. Esse título vai precisar de aparecer na tabela. Nas tabelas, vão ser um monte de tabela. Cada separação dessa aí, dos tracejados, vai ser uma tabela de médias que você vai fazer. Porque o primeiro lá, ó, seria as doses de lisina, na metionina 0, na proteína 8%. Aqui do lado direito tem a tabelinha das 9 tabelas que estão do lado esquerdo. Eu olhei lá no Sysvar e coloquei aqui a sequência, tá vendo a carinha aqui? Para você saber, ó. Na primeira tabela você está estudando as doses de lisina em cada metionina, que seria na metionina 0, e na proteína 8. A segunda tabela vai ser lisina em 0 de metionina, 12 de proteína. Lisina em 0 de metionina, 14 de proteína. Depois vem lisina em 0,25 de metionina, em 8, em 12 e 14 de proteína. Depois vem, já lá na sétima, as lisinas em 0,05 de metionina, em cada teor de proteína, em 8, 12 e 14. Tá vendo? Em cada espaçozinho desse vai ser uma tabela de médias. Ou seja, a interação tripla dá mais resultados, porque interagir os 3, você tem que ver cada combinação para enxergar os detalhes. Não tem jeito de enxergar macro, tem que ir nos detalhes. E os detalhes são essas quantidades de tabelas. Eu fiz assim, para esse resultado da lisina, isso aí é só da lisina. Eu separei em 3 tabelas. São 9, eu montei 3 tabelas. Cada uma com 3 tabelas daquelas lá. A primeira eu coloquei resultados para lisina em cada teor de proteína sem metionina, em 0 de metionina. A segunda, você pode escolher a ordem que você quiser.
A segunda eu estudei as lisinas, nos teores de proteína, com 0,25 de metionina. E a terceira tem 0,05 de metionina. Tem as lisinas em cada teor de proteína. Olha a legenda. As médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem. Então, só você seguir cada coluna. Voltando lá na tabela 1. Eu estou estudando coluna, então são as lisinas. Na primeira coluna, em 8% de proteína. E nessas tabelas aí, com 0 de metionina. Na tabela 1, é tudo 0 de metionina. Na primeira coluna, é 8% de proteína. Como é que foi o efeito de lisina? Tudo igual. Na segunda coluna, sem metionina, 12% de proteína. Também deu tudo igual, as médias foram iguais. Mesmo ganho em peso. Agora, sem metionina, mas com 14% de proteína, já teve uma tendência ali da dose 0,05 de lisina, dá pelo menos um ganho em peso maior do que 0,1. Quer dizer, 0,1 já prejudicou. E assim que você vai analisando cada um. Você pode fazer as 9 tabelas separadas, ou 3 de 3, assim, igual eu fiz, ou talvez colocar em uma só. Vão ficar muitas colunas, talvez fique muito ruim, eu não tentei. Você pode tentar colocar as 9 em uma só. Lisina aqui, e depois as colunas você coloca 8% de proteína, 0 de metionina, 12 de 0, 14 de 0, depois vem 8% de proteína e 0,25, vai esticando, mas eu acho que vai ficar ruim. Esse é só para lisina. Mais abaixo vem os resultados para metionina. Lá no Sysvark é desse jeito na saída. Vão ser 9 tabelas também, porque é um 3 por 3 por 3. Então, você tira 3 do que você está estudando, ficam 9 combinações de resultados. Por isso, são 9 tabelas para cada fator. Aqui é para metionina. Então, a primeira coluna são as doses de metionina. As outras, tanto faz, você pode escolher a opção que você quiser. Eu coloquei sempre a proteína aqui, mas não tem que ser. Então, na primeira tabela, é tudo sem lisina. Com 8% de proteína, com 12 e 14. Na segunda, com 0,5 de lisina, e na última com 0,1 ppm de lisina. Na última. Ainda tem o resultado agora para proteína. Só que como a interação tripla é proteína em cada dose de lisina, em cada dose de metionina. Outra coisa, a ordem, por exemplo, eu falar proteína em cada dose de lisina, em cada dose de metionina. Ou se eu falar proteína em cada dose de metionina, em cada dose de lisina, inverter as outras duas, não importa, só muda a ordem aqui das tabelas, mas são as mesmas tabelas. Então, tanto faz você colocar a lisina primeiro, ou metionina, você só muda a ordem das tabelas, os resultados são os mesmos. Então, o que importa é o primeiro fator que você está estudando. Os outros dois, do jeito que você colocar, vão sair os resultados. Resultados para proteína, mas, como eu também 3 tabelas, cada uma de 3. Ou seja, se a interação for significativa, a vantagem é que você vai estudar só a interação tripla. Tem um monte de tabelas, tomar cuidado para fazer. Mas não precisa preocupar com as duplas, nem com os fatores isolados. Se a interação tripla for não significativa, você vai estudar, ver se tem alguma interação dupla significativa. Se tiver uma interação dupla, você vai ter que desdobrar. Se tiver duas, você vai ter que desdobrar as duas. Se tiver as 3, você vai ter que sobrar as 3. Mas não mexe nos fatores independentes.